Oi galera que assiste o meu canal, como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Bem, queridos, hoje eu vou falar para vocês sobre poesias que eu comecei a fazer, né? Então, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, quando eu era mais nova, né, eu estava fazendo o segundo ano do ensino médio. Assim, já quando eu era pequena, assim, criança, eu já gostava daqueles papel de carta. Você se lembra dos papéis de carta? Esses papéis de carta a gente utilizava, a gente colecionava. Eu tinha uma coleção, tinha uma pasta cheia desses papéis de carta, que eu, na verdade, mal usava. Eu usei algumas vezes para mandar carta para umas amigas minhas que foram morar em Afogados. E a gente se comunicava muito por cartas e eu utilizava muito meus papéis de cartas para me comunicar com elas, né? Basicamente com uma delas. E então, elas são irmãs. Então, a gente se comunicava com isso, era muito massa, era febre, todas as mocinhas da época tinham papel de carta, era muito, muito legal, né? Eu tinha vários, eu tinha muitos, minha coleção era muito grande. Na verdade, eu não sei nem dizer a vocês, assim, que fim levou esses papéis de cartas que eu tinha, eu não sei. A gente às vezes até trocava, assim, quando a gente tinha muitos repetidos, a gente ia e trocava por outro, enfim. Um que eu não tinha, a outra tinha, e aí a gente trocava, né? E eu sempre gostei dessas coisas de poema, de versos, eu sempre gostei dessas coisas. Quando eu comecei a estudar no ensino médio, no segundo ano mais precisamente, não, no primeiro ano do ensino médio, eu conheci uma professora de literatura, né, que a literatura estava dentro da matéria de português, e essa professora, ela era bem legal, bem assim, ela puxava muito da gente, assim, o nosso lado criativo. E ela uma vez entrou na sala e escreveu assim no quadro: estava no salão onde alguns casais estava na casa de um certo barão, onde alguns casais, no salão onde alguns casais dançavam valsa. Alguém despertou a minha atenção. Conte-nos o resto. Gente, eu criei uma história a partir daquele trecho que a professora colocou lá e intitulei de Eu e Meu Príncipe. Eu vou ler para vocês. Um minuto só. Bem, eu fiz até um tipo aqui, pronto. Esses aqui são todos poemas, tá? Que eu escrevi. Tá frente e verso aqui, ó. Muitos poemas que eu escrevi, entendeu? Aqui, ó, tem um monte, entendeu? Mas tudo começou com Eu e Meu Príncipe, né? Numa escola. E é assim a história. Em 1850, eu fui a um baile num salão da casa de um certo barão. E havia alguns casais dançando valsa. Uma certa pessoa conseguiu despertar a minha atenção. E eu, como uma dama, fiquei apenas de longe a observar. Todos comentavam sobre tal pessoa, mas eu nunca conseguia entender de quem se tratava. Era alguém bem vestido, pele branca e olhos claros. Passei horas olhando e nada de saber quem era. Porém, todos pareciam conhecê-lo. Num certo momento, ele percebeu que eu o estava observando. Então disfarcei. Logo em seguida, se aproximou e convidou-me a dançar. Curiosa, aceitei. Eu já não aguentava mais de tanta curiosidade, mas os bons costumes não me permitiam que diretamente lhe perguntasse quem era. Então, esperei a minha oportunidade para perguntar-lhe, ao menos se ele era da região. Mas quando me senti segura, todos pararam. Música, garçons, todos. E alguém com uma trombeta anunciou a presença de um príncipe no salão. E adivinha quem era o príncipe? Justamente o rapaz que eu tanto cortejei. Eu fiquei impressionada, parada. Parecia que havia caído num buraco. Um príncipe? Questionei-me. É, um príncipe, exclamavam alguns. Perdi o baile inteiro só para saber quem ele era e de repente descubro que ele é um príncipe.
Então me retirei. Despedi-me de todos, já estava indo embora. Quando aquela bela voz chamou-me pelo nome. Olhei e era o príncipe. Parei, ele veio até mim, beijou minha mão e fomos para a varanda conversar. Era um homem encantador, que daquela noite passou a ser o meu par. Em todos os bailes que até hoje já fomos, em todos os bailes da nossa vida. 10 de setembro de 1880. Então, assim, eu escrevi esse texto para a professora e ela achou magnífico, assim, achou surreal, achou massa e disse a mim que eu tinha um talento para escrever, né, para escrita. Porque de um trecho que ela colocou no quadro, eu criei uma história e ainda coloquei uma data como se tivesse sido como se fosse um diário, né? Uma pessoa escrevendo um diário. E então eu comecei a acreditar nisso também. Daí eu comecei a observar as pessoas, observar as coisas e criar poemas a partir disso. Inclusive, aí eu cheguei para o meu pai e disse a meu pai que eu estava escrevendo poemas. Ele, eita, meu Deus do céu, agora vai virar poeta. Misericórdia. Meu Deus do céu. Meu pai botou logo a mão na cabeça. Aí eu disse, pai, eu estou escrevendo poema, não sei o que. Ele disse, eu desafio, se você realmente é poetisa, se você realmente tem esse talento, eu quero que você faça um poema agora para mim. Já agora, hoje, nesse exato momento. Vamos lá? Eu vou ficar aqui observando você. Gente, eu saí de casa, ele ficou lá na porta da casa, olhando para mim. E eu vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre o quê? De repente eu olhei para cima, tava aquela lua linda, magnífica, esplêndida, sem nenhuma nuvem ao redor, só ela brilhando, maravilhosa. E aí veio o poema, escrevi esse poema nesse dia. O luar. Definir ou explicar. Não sei nem por onde começar. Só sei que está lá, em algum lugar no infinito. É algo que vive a me guiar, a me inspirar nas emoções que vejo nos corações a vagar. Parada a estar, mas parece caminhar. Aqui ou acolá, sua função é iluminar e guiar os corações perdidos. Eu criei esse poema e mostrei a ele. E ele viu quando eu estava criando, quando eu estava escrevendo, né? Ele olhou para minha cara, eu disse, pronto, agora leia, terminei. Entreguei a ele, isso tudo olhando para a lua. E ele olhou para minha cara e disse, minha filha, você verdadeiramente tem o talento de escrever poemas. Você realmente tem esse talento, tem um dom. Porque eu lhe pressionei e você automaticamente criou o poema. O ruim dos poetas, né? Eu fui ler a respeito de muitos poetas depois disso aí, e eu fiquei meio teimorosa em ser poetisa. Por quê? Porque grande parte dos poetas, eles morreram de tuberculose. Gente, eu tenho problema de asma alérgico crônico. Ou seja, meu pulmão não é lá muito bem, né? Muito amigo meu. Entende? Então, assim, né? A maioria deles morreram. A maioria deles, se você for ler, um monte de poetas, eles morreram, escritores, poetas, eles morreram, gente, de tuberculose. Grande parte deles. E eu comecei a ficar com medo disso, né? Eu disse, não, eu não quero morrer de tuberculose, porque, né, parece que é uma regra. Eu quero ser uma exceção à regra, não é possível. Eu não sou uma poeta publicada, não sou uma escritora publicada. Inclusive, eu escrevi agora há pouco um livro, o nome Suzane, o nome do livro, e enviei para alguns amigos para lerem. Uma amiga minha mesmo, que é professora de português, né, de literatura, ela é professora de letras, e eu enviei para ela disse, foram alguns errinhos, algumas coisinhas de vírgula, né, de pontuação. Fora isso, tá ótimo, ficou perfeito, ficou muito massa. Eu não vou disponibilizar no link, não vou, porque eu pretendo publicar um dia. Então, quem sabe um dia você vai ler, você que está assistindo aí, youtuber, vai ler um livro publicado por mim. Eu já terminei esse livro, ele não é muito grande, ele é pequeno,
né? Ele só tem 44 páginas. É a história é bem legal, sobre uma moça, tem todo um, né? Tem toda aquela coisinha que o pessoal gosta, né? E aí, enfim, o nome é Suzane. Grave esse nome que você vai comprar meu livro, eu creio, viu? Que o meu livro vai ser publicado. Então, gente, é isso aí. Foi o dia que eu comecei a ver que realmente eu tinha talento para escrever poemas. E tem muitos mais poemas que eu já escrevi. Eu tenho vários. Eu tinha um livro, um caderno que ele tinha mais de 300 poemas. Mas esse livro eu emprestei para uma menina para ela ler. E ela não me devolveu nunca mais. Depois ela disse a mim que perdeu esse livro, esse caderno. E eu acabei que alguns eu me lembrava, né? Justamente são esses que estão salvos aqui, que alguns eu me lembrava de como era, né? Da escrita deles, tudinho. E aí eu recriei, reescrevi, mas outros eram únicos e eu não consegui de jeito nenhum de volta. E enfim, perdi mesmo. Mas eu criei outros. Enfim, eu perdi um pouco a inspiração porque eu não saio mais muito de casa, eu não vejo. Porque eu sempre criei os poemas baseados nas coisas, muitas coisas que eu via e algumas coisas que eu sentia. Era mais no que eu via. Eu vi um casal e eles estavam se agarrando, não sei o que. Então dali eu já construía um poema, fazia um poema baseado naquilo que eu estava vendo. Eu vi o mar, então eu escrevi um poema para o mar. E assim foi, eu fui elaborando vários poemas. E eu tenho vários, entende? Então pronto. Então, gente, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, né? A respeito de um talento que eu descobri que eu tinha, que eu nem sabia. Então, por isso aí. Fique com Deus, deixa o like, tá? Se inscreva se você não é inscrito, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Gente, por favor, gente, vamos lá. Se inscreve aí, poxa, por favor. Oxi, que coisa chata, gente. Esse é tão rápido, é só se inscreveu, acabou, já dá força aqui pra amiga, tá ligada? E pronto, deixa um like aí, direitinho, né? E compartilha com seus amigos, faz eles lá se inscrever no meu canal também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.